Olá, pessoas! Hoje eu estou aqui para falar de The Last of Us. O primeiro episódio estreou ontem na HBO Max e eu diria que essa é uma das estreias mais aguardadas dos últimos anos. Eu também estava muito animada para essa série, eu até tinha mostrado para vocês a ativação de The Last of Us que a HBO tinha trazido para a CCXP, eu mostrei lá no meu Instagram, então se você não me acompanha nas redes sociais você acabou perdendo, mas vou deixar elas aqui para você acompanhar meu conteúdo por lá também, pode acompanhar na rede que você preferir. E eu tô aqui para conversar com vocês desse primeiro episódio. Eu ainda não sei se eu vou fazer vídeos semanais da série, com certeza eu vou trazer um no final de tudo, mas vai depender do desempenho desse vídeo aqui, o que vocês acharem, como vai ser a interação de vocês, pra eu ver se eu vou trazer vídeos semanais aí da série ou não. Outra coisa que eu também queria adiantar pra vocês é que eu não joguei o jogo, eu tive a oportunidade de jogar antes da estreia da série, mas eu tomei a decisão de não jogar porque eu queria ter a visão de uma pessoa que não conhecia nada da história. Normalmente eu sou a pessoa que traz pra vocês a comparação com o livro original, com a obra original, enfim, né? Normalmente eu li tudo que foi baseado numa obra, eu até joguei, enfim, mas realmente The Last of Us não é uma delas e eu queria assistir a série pra ver se eu ia entender tudo que estava sendo mostrado, que ela tinha sido uma série bem adaptada a ponto de eu não precisar nenhuma referência do jogo pra poder trazer um vídeo de crítica pra vocês. Então esse vídeo aqui é uma crítica de quem trabalha com audiovisual mesmo, sabe? E o que eu achei da série e como foi a minha experiência assistindo. Eu realmente não vou poder dizer, nossa, a adaptação foi perfeita, super fiel, porque eu realmente não joguei o jogo. Quem sabe eu jogue ele depois que a série terminar sua primeira temporada, mas enfim. Bom, a série começa com uma cena que pra mim foi bem impactante, que mostra uma entrevista na televisão, lá nos anos 60, sobre o que aconteceria com a humanidade, né, se um fungo ou uma bactéria, um vírus, enfim, transformasse as pessoas em zumbi. Aquilo parece um passado muito distante, e aí a gente pula aí na história para 2003, e eu queria já deixar aqui um parabéns para a produção da série, porque a ambientação de 2003, muito legal, muito perfeita. Eles lembraram até de colocar assim no fundo, tocando Tomorrow da Avril Lavigne. Enfim, a gente entra nesse universo aí de 2003 para entender como que tudo começou, né? O que é essa praga, entre aspas, né, que estaria assolando o mundo, né, o que vai acontecer com esses personagens, né, e aí nós somos apresentados ao Joe, que é o nosso protagonista, interpretado pelo Pedro Pascal, e também a pequena família dele, né, que é a filha dele, a Sarah, e o irmão dele, o Tommy. Tudo começa a ficar meio esquisito, meio que de uma hora pra outra, assim, a Sarah, inclusive, aparece bastante, né, ela fica meio preocupada, não sabe bem o que tá acontecendo e tal, aí, né, tem 300 avisos, fique em casa, não saia de casa, a Sarah sai mesmo, assim, né, adoro americanos, né, você tá lá no anúncio pra não sair de casa, eles saem de casa mesmo assim, mas enfim. E é aí que tudo começa a desandar, né, a gente descobre que tem um fungo, né, que está usando pessoas de hospedeiras e tudo mais, e tudo, assim, se desenhou de acordo com o que tinha sido avisado muitos anos atrás naquele programa no início. Inclusive, essa cena desse programa de TV no começo, eu acredito que pega muito a gente, porque a gente meio que imagina isso acontecendo, assim, com a gente, sabe? A gente imagina como que isso pode acontecer numa vida real. E essa série, ela vem num momento pós-pandemia, né? Onde nós já passamos por muitas questões da gente se privar de fazer as coisas, né? Da gente ter que manter um isolamento social, uma quarentena. Para muitas pessoas foi mais difícil do que para as outras. Muitas pessoas perderam pessoas queridas em toda essa situação horrível que o mundo passou recentemente. Então essa série pega num momento sensível da humanidade, porque é uma ficção, uma distopia? Mas ela nunca pareceu tão real para nós que acabamos de passar por uma pandemia. É uma situação completamente diferente? Lógico que é, né, gente? Em The Last of Us a gente fala aí sobre um apocalipse zumbi, né? E, obviamente, a pandemia a gente tem outro tipo de situação, mas mesmo assim é uma questão que nos traz para uma realidade que a gente viveu recentemente.
né, nos lembra dessa questão de isolamento, essa questão de terem pessoas até que não acreditam na situação, terem pessoas que fazem pouco caso da situação, enfim. E aí, depois de todo esse drama e de ter uma das cenas de ação e perseguição mais interessantes que eu já assisti na minha vida, que é aquele momento onde o Tommy tá dirigindo o carro, o Joe tá no banco do carona e a Sarah tá atrás. É uma sequência sensacional ali de ação, muito boa mesmo, e ainda tem um avião caindo atrás, assim, uma dramatização perfeita, assim, de tudo, de toda aquela situação ali. E aí a gente tem a cena tristíssima da morte da Sarah, né? Eu não sabia, né, que ela ia morrer, porque como eu falei, eu não joguei o jogo. Eu tenho amigos que falaram, nossa, porque foi igual na série, não sei o que foi igual no jogo. Eu tentei não saber como que era no jogo. Tipo, tem amigos que falam, porque isso não aconteceu no jogo. Eu falava, para de me falar como que é no jogo, porque eu não queria ter essa experiência de saber como que era no jogo, sabe? Mas enfim, aí tem a perda da Sarah e a gente vê que isso é uma coisa que segue com ele pro resto da vida dele, né? 20 anos se passam, então a gente tem uma série que se passa no momento atual, 2023, onde eles vivem numa zona de quarentena. E o Joel, ele faz alguns trabalhos, assim, que remetem a sair dessa zona de quarentena, e o trabalho dele, que se torna o foco da série, é ele ter que levar a Ellie pro Capitólio, né? A Ellie é uma jovem bem respondona, assim, muito autêntica, ela não tem problema nenhum em falar o que ela pensa o tempo todo, ela é uma pessoa um pouco... eu vou usar o termo arisca, mas não é bem esse termo que eu queria usar, mas ela é uma pessoa, assim, que ela não tem tanto trato social, assim, né? Então eu quero muito ver como que vai ser o desenvolvimento dessa relação entre a Ellie e o Joel, assim, como que eles vão evoluir ali, se ele vai começar a enxergar a Ellie como uma filha e tudo mais. Se possível, eu gostaria muito que vocês não comentassem, porque no jogo acontece tal coisa. Eu gostaria de não saber, né? Porque eu quero ter experiência assistindo a série, mas enfim. E eu vi que a série trouxe muitos detalhes pra justamente pessoas como eu que não jogaram o jogo, sabe? Então, muita coisa foi explicada, muita coisa foi esclarecida, assim, nos mínimos detalhes. Eu ainda tive algumas dúvidas, como, por exemplo, cara, como que eles têm energia elétrica, né? Eles estão num mundo pós-apocalíptico, na região de Boston, hoje em dia é gás natural que fornece energia, e eu fiquei me perguntando, né, sobre isso. Não sei se eles têm algum tipo de gerador, mas... Porque, normalmente, essas séries de apocalipse zumbi, elas se passam, tipo, começou o apocalipse zumbi e eles estão fugindo. Então, óbvio que ainda tem energia, né, cara? Porque tá, sei lá, uma semana, 10 dias ali com o rolê dos zumbis acontecendo, então ok, ainda tem energia. Só que o negócio passando 20 anos depois de ter energia, sendo que eles moram numa zona de quarentena pequena, e claro que existem outras zonas de quarentena pelo mundo, né? Isso fica bem explícito, assim, na série. Mas, né, morreu muita gente. E eles estão todo dia incinerando corpos ali de mais pessoas infectadas. Então, eu me perguntei muito sobre isso da energia. Eu espero que eles expliquem em algum momento, se eles têm algum tipo de gerador, alguma coisa assim. Outra coisa que eu também me perguntei é por que eles não tomam banho. Mas, assim, tudo bem. A gente aceita que essa estética, assim, meio suja, uma coisa meio assim, faz parte do rolê pós-apocalíptico, né? É uma coisa, uma distopia, né? A gente aceita isso. Mas enfim, o Pedro Pascal, ele vem com um personagem extremamente forte, assim, e com uma fácil identificação, porque ele é um personagem que ele sofreu uma perda irreparável 20 anos antes, que é da filha dele, inclusive ele usa até hoje o relógio que ela deu pra ele. E ele tá passando por alguma questão ali com o irmão dele, né? Quando ele encontra a Marlene ali, que ele vai ajudar ele a atravessar o país até pra chegar até o Capitólio, ele fala, né, que era meio que por causa deles ali, da Marlene, dos vagalumes, que o irmão dele não tava falando com ele. Mas a gente não sabe ao certo que intriga que aconteceu, por que eles discutiram de alguma forma, ou por que o irmão dele não responde mais ele. Então, isso eu acredito que é uma coisa que também vai ser explorada ao longo da temporada. Ele quer levar ele pro Capitólio pra ele conseguir recursos pra ir atrás do irmão. Então, ele tem uma causa maior, né, levando a Ellie. Eu tenho curiosidade, eu falei, em ver essa dinâmica entre o Joe e a Ellie. E como todos os posters são em só o Joe e a Ellie, eu sinto, assim, dentro de mim que a namorada do Joe uma hora vai pro saco. Vai acontecer alguma coisa com ela. Porque ela não aparece em nada, né, das divulgações. Então, enfim, né, essa é o que eu acredito vendo a série. Pode ser que aconteça outra coisa, que ela desista, enfim, N coisas podem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a série, ela vai trazer alguns momentos na zona de quarentena, mesmo com o Joel
atravessando o país, né, a céu aberto, ela vai trazer alguns momentos da quarentena ali, porque nós fomos apresentados a personagens, de certa forma, que parecem pertinentes pra história ali, que são esses vagalumes, que tem aquela frase lá, ai, procure pela luz, não sei o quê, e daí tem esse símbolozinho aqui, gente, eu conheço aqui no CCXP. Mas enfim, eu espero sinceramente que a série... eu sei que jogos, assim, eles costumam ter a sua visão como jogador, né? Então, o jogo vai acompanhando o jogador, né? O que você está fazendo como primeira pessoa ali dentro do jogo. Mas como é um produto de audiovisual, a série pode ir e voltar, né? Do momento que o Joe tá ali atravessando e fazendo a exploração dele e tal, pra ir pra lá, quanto o momento ali na zona de quarentena, de coisas de repente sendo especuladas, dos vagalumes planejando algum tipo de ataque ali, a Fedra, enfim, várias coisas podem ser exploradas, porque a gente não precisa ter o tempo inteiro a tela, a câmera, a história focada só no Joe, né? A gente pode ter personagens satélites ali vivendo a vida deles e passando por alguma coisa e a gente entendendo melhor a história e a motivação de cada personagem. Eu achei um universo muito rico, assim, uma ambientação perfeita, a fotografia é super interessante e ela tem uma atmosfera bem densa, assim, você vai assistindo e é uma série que tem um tom pesado, assim, sabe? Você vê que é muita tragédia envolvida, muita tristeza. A gente, aquela cena da menininha que chega lá naquele centro de triagem, descobrem que ela tá infectada, e daí a policial fala com ela assim, a gente vai te dar sua comida favorita, não sei o quê. E depois a gente vê que, tipo, a menina tava indo ser incinerada, sabe? São cenas, assim, muito pesadas, sabe? Tem cenas de terror mesmo, assim. Aquela cena dos idosos, né? Ainda em 2003, também super pesada. Então, é uma série que ela traz esses elementos mais pesados de terror mesmo. E o mais interessante é que é um terror à luz do dia, né? Um artifício que os filmes de terror utilizam muito é a noite, porque tudo à noite nos dá mais medo, né? Vai assistir um filme de terror no meio da tarde, tipo 2 da tarde, ou vai assistir um filme de terror perto da meia-noite, você vai ficar com mais medo, você vai ter, porque principalmente jogo de câmera também que é feito em filmes de terror, eles utilizam muito do elemento surpresa, principalmente nas costas dos personagens, né? Então, tipo, alguém tá falando aqui, daí tem um negócio, sei lá, saindo aqui de trás, sabe? Então, nós, estando à noite, parece... Como os nossos olhos enganam a gente, às vezes nós achamos que uma sombra se mexeu, às vezes nós achamos que um canto tá meio tapado por alguma coisa, às vezes a gente tá deitado, tem uma pilha de roupa e a gente acha que é uma pessoa ali, alguma coisa assim. Então, os nossos olhos e a nossa imaginação enganam a gente. E The Last of Us faz com maestria um terror à luz do dia. E, além do terror, um drama muito pesado, né? É uma série muito intensa. Então, ao mesmo tempo que nós temos ali zumbis e terror e sangue e mortes, a gente tem também um drama de um cara que perdeu todo mundo que ele tinha na vida dele e que ele tá, cara, existindo ali, né, nessa zona de quarentena, e agora ele tem essa nova missão de ajudar ele a chegar ao Capitólio. Ele é uma personagem que tem uma personalidade bem forte, então eu quero muito ver como que eles vão conflitar aí ao longo desse caminho. Eu particularmente fiquei com vontade de jogar o jogo depois de ter assistido, e eu acredito que esse é um dos principais motivos. Claro que além do jogo provavelmente já tem um universo muito rico, né, e merecer ser adaptado, esse é um dos grandes motivos para terem adaptações cinematográficas de jogos, né? Para também influenciar as pessoas a buscarem o seu conteúdo original, né? Eu sou muito a favor de adaptações literárias também por causa disso, porque as pessoas buscam o livro original para saber o que aconteceu no livro. Por exemplo, Arcane, que é uma série que fez muito sucesso. Inclusive eu vi umas pessoas comentando no Twitter, porque queria que Arcane tivesse sido que nem The Last of Us. Só que, gente, Arcane é uma questão muito diferente, porque o LoL não é um jogo de primeira pessoa que nem o The Last of Us, né? O LoL é um jogo ali que você tá, tipo, numa arena com o seu time e você batalha, né? Eu tô dizendo de uma forma muito esdrúxula, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sei como é que o LoL funciona. Mas, assim, a série Arcane é baseada na lore do LoL, né? Baseada nas histórias que deram origem aos personagens. Então, assim, não tem como ser comparáveis as duas adaptações, até porque também Arcane é uma animação que é muito bem feita, perfeita, sem defeitos. Mas enfim, eu achei The Last of Us uma série sensacional, tô muito curiosa para os próximos episódios e quero muito saber o que vai acontecer.
Agora eles vão ter essa primeira etapa ali, saindo da zona de quarentena. Pro Joel já é algo corriqueiro, mas pra ele é uma coisa nova, então provavelmente a gente vai ter muitas cenas ali de descoberta dela e tudo mais. Ela se adaptando à realidade do Joel, que é uma pessoa que ela não conhece, né? Ela tem as suas desconfianças com relação a ele também. Então a gente vai ver aí essa dinâmica entre eles, eu tô muito curiosa. Esse foi um primeiro episódio introdutório muito bem feito, os personagens foram apresentados com muitas camadas, nós entendemos qual que é a posição de cada um deles dentro da história, entendemos que eles têm dramas e tormentas internas em cada um deles, né? A gente compreendeu o universo, em que momento que esse fungo ali começou a se espalhar e as pessoas começaram a meio que virar zumbis por causa dele, né? A série já vai explicando isso também. E também tem alguns detalhes ali que já ficaram muito claros, como por exemplo, dependendo do local onde tem a machucado da pessoa, demora mais tempo pro fungo tomar o controle completo, né? Se é na cabeça um tempo, se é aqui é outro tempo, se é no pé é outro tempo. Inclusive, esse momento pra mim que explicou por que o policial atirou mesmo assim na Sarah, porque ali tinha a instrução de que se o pé tá machucado é porque demoraria em torno de 24 horas pro fungo tomar o controle. Então, provavelmente foi dado uma ordem pra ele no rádio ali, que em 24 horas ela estaria infectada. Ele não quis saber se era uma lesão feita porque a menina caiu no chão ou se era uma lesão, que no caso foi por causa do acidente do carro, né, mas enfim. Mas ele não quis saber se era uma lesão por causa disso ou se era uma lesão provocada por alguma mordida de um zumbi. Então, pra mim, esse momento dessa explicação ficou bem claro por que o policial quis atirar neles mesmo assim. E tem outros elementos também, né? Ali no final do primeiro episódio, o rádio tá tocando Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, que é uma música de 87. E a Ellie já tinha descoberto que músicas dos anos 80 na rádio significavam problema. Ou seja, algo está dando muito errado. E mesmo assim, como o Joe não estava em casa para ouvir essa música dos anos 80, ele não sabe que tem algo muito errado acontecendo. Então vamos ver aí o que tá rolando. E eu tô muito curiosa para os próximos episódios. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça análises semanais da série, de todos os episódios, toda segunda-feira. Eu sei que vão ter muitas aí pelo YouTube, então se vocês gostaram da minha, comenta aí pra eu saber se eu continuo ou não. Mas enfim, um beijo pra vocês. E até a próxima, e não esquece de comentar aí embaixo o que vocês acharam da série, por favor, sem spoilers do jogo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não jogaram o jogo e querem assistir a série sem saber o que aconteceu no jogo.